E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 9º podcast Conversando sobre Sua Saúde. Eu sou o Roberto Toledo, fundador do Complexo Odontológico, e hoje eu vou falar sobre... Antes de eu falar o nosso assunto de hoje, eu gostaria muito de agradecer todo o apoio, todo o carinho que eu tenho recebido de todos vocês ouvintes do podcast. Nós aqui temos recebido muitas mensagens com elogios, com sugestões, que acredito que seja essencial esse retorno por parte de todos vocês que nos escutam, porque dessa maneira eu vou tentar melhorar e progredir a cada dia nessa nova empreitada aí, né? E voltando... O assunto desse podcast hoje, depois dos devidos agradecimentos, é sobre os perigos da automedicação. É muito comum as pessoas hoje em dia se automedicarem. E o que é isso? Basicamente, se automedicar, como que a gente define? É o hábito que certas pessoas têm de ingerir remédios sem a indicação ou nenhum acompanhamento de um médico ou de um cirurgião dentista. Só que este mau hábito, mais comum e muito mais perigoso do que a gente imagina. Eu vou tentar aqui explicar de uma maneira simples e objetiva alguns perigos decorrentes do mau uso dos medicamentos. E também vou tentar deixar algumas dicas aí para o melhor, né, para a gente poder aproveitar mais dos benefícios que o uso correto de algumas substâncias podem proporcionar. Bom, vamos lá. Quais são os problemas mais comuns da automedicação incorreta? Primeiramente, uma intoxicação. Pode causar uma intoxicação. Nós podemos causar também uma hipersensibilidade, que são as reações exageradas do organismo para aquele medicamento. E até as alergias. Além do fato, né, que a gente pode esconder, mascarar alguns sintomas de algumas doenças, complicando a intervenção do profissional ali, do dentista ou do médico. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, um medicamento que fez um bem a um conhecido, a um irmão, a um parente... qualquer familiar, não necessariamente fará bem a você. Não podemos usar medicamentos sem receita, mesmo quando já foram usados com sucessos anteriormente. Por exemplo, você já usou esse remédio e você vai voltar a usar esse remédio. Qual que é o perigo? Da doença ser outra. Tem várias doenças, tem vários problemas que os sintomas são iguais. Cada caso é específico e devemos tratar ele como tal. Deixa eu tentar aqui dar alguns exemplos mais claros dos transtornos causados. Quando a gente usa tranquilizante, né, que são os calmantes, geralmente para dormir, o que eles fazem? Eles causam dependência e pode prejudicar o indivíduo pelo resto da vida. Se o médico receita, já tem esse perigo. Imagina se você se automedicar. Tem gente que toma laxante. Só que quando a gente toma laxante, vou desintoxicar meu organismo, isso às vezes a gente escuta, né? Isso, o que o laxante faz? Ele faz com que o intestino deixe de absorver os nutrientes e com isso a gente pode ter uma insuficiência de nutrientes no nosso organismo. Tem gente que faz isso muitas vezes. No caso do uso de antibióticos e anti-inflamatórios, que as pessoas tomam indiscriminadamente, pode gerar problemas no estômago, intestino e principalmente nos rins. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, e tem várias outras situações que devem ser avaliadas de modo criterioso pelo médico, pelo dentista. É importante e isso intervém de uma maneira decisiva para o sucesso do tratamento. Queria aqui, para concluir, deixar algumas outras observações para o bom uso dos remédios. Não adianta ter pressa. O medicamento ele demora um tempo para agir. É errado a gente pensar, vou tomar uma dose, vou aumentar a dose porque o efeito será mais rápido. Está errado isso daí. A gente sempre deve seguir a orientação profissional, a bula e a posologia daquele remédio. Os remédios também, eles só são úteis quando há real necessidade
e quando são usados com equilíbrio, respeitando os intervalos e o período total de dias recomendados. Nesse assunto, né, sobre tempo, essas coisas, eu quero aqui relatar uma coisa que é muito comum. Uso de antibióticos. Existem antibióticos que o protocolo deles são de 7 dias. É o caso da amoxicilina, né, um remédio, um antibiótico derivado aí da penicilina. Aí você administra para o paciente, você fala assim, ó, um comprimido a cada 8 horas durante 7 dias. Só que com 5 dias, eu passei 7 dias, só que deu 5 dias o paciente melhorou. Porque o antibiótico começou a fazer efeito, ali no 5º dia o paciente fala assim, pô, tô legal, não vou mais tomar esse remédio. Já passou mesmo, então não precisa mais tomar antibiótico. Aí eu pergunto para o paciente assim, mas por que você fez isso? Você parou de tomar no 5º dia? Aí a resposta que normalmente eu escuto, ué, porque, doutor, eu tinha melhorado e não vou ficar me entupindo de remédio. É a resposta que eu escuto muitas vezes. Só que aí eu explico para o paciente o problema de fazer isso. Quando a gente começa uma infecção, eu vou explicar para vocês aqui qual é o problema de fazer isso. Quando nós temos uma infecção, vamos falar da minha área, uma infecção num dente. A gente tem ali naquela infecção, nós temos uma infecção mista em relação a bactérias. Então nós temos 3 tipos de bactérias numa infecção mista, que é a que inicia normalmente nos casos de dente. Nós temos a bactéria que é de baixa, de média e de alta resistência. Quando a gente começa a tomar um antibiótico, a partir do momento que eu administro aquilo e ele começa a agir, no caso da amoxicilina, ele começa a agir com mais efeito a partir de 24 horas, a partir do 3º comprimido, ele começa a agir naquele organismo e começa a eliminar as bactérias por ordem crescente de resistência. Ou seja, ela começa a matar primeiro as mais fracas, que é de baixa resistência, depois ela vai para a média, depois no final do tratamento ali dos 7 dias, ali para o 6º dia, ela começa a matar as bactérias de alta resistência. E o que acontece? Ele parou no 5º dia, então a gente tinha uma infecção mista, então aí ele começou a tomar um antibiótico, tomou 5 dias, então ele matou a bactéria de baixa resistência, de média resistência. Quando ia começar a agir nas de alta resistência, que são as bactérias mais punks, vamos usar esse termo, ele parou de tomar antibiótico. O que vai acontecer? Aquelas bactérias que eram as mais resistentes e que pela natureza, inclusive a natureza é muito bacana nisso, eram as de menor quantidade. O que ele fez? Ele selecionou aquela infecção, então ele matou a de baixa, de média resistência e só deixou as de alta resistência. E aquelas bactérias de alta resistência percebeu que o ataque do antibiótico caiu, ela fala, opa, se é que bactéria, estou imaginando que ela conversa, que ela fala e pense, né? A bactéria falou, opa, aqui é para nós. Então elas começam a se reproduzirem, a aumentarem a quantidade ali, aí aquilo que era uma infecção mista que você tinha, você vai ter uma infecção altamente resistente a antibiótico. Aí que começa a porca a torcer o rabo, porque aí você tem que mudar o antibiótico, às vezes o antibiótico mais forte não faz efeito, às vezes você é obrigado a ir no hospital para tomar antibiótico na veia. É assim, inclusive, eu dei um panorama aqui para vocês de como surge a resistência dos antibióticos, das bactérias dos antibióticos, aonde se dá as infecções hospitalares. É mais ou menos assim, por causa do uso indiscriminado de antibiótico, parar antes do tempo. É dessa maneira. E a gente não deve, por isso que a gente deve seguir o protocolo de cada remédio. Outro detalhe, idosos, crianças, mulheres em fase de amamentação, as gestantes, todas elas devem seguir com muito mais rigor as recomendações profissionais. Sempre conferir o nome, o prazo de validade do medicamento, se está de acordo com o solicitado. Não podemos, a gente vai comprar remédio, não podemos aceitar remédios com embalagem amassada, rasgada, sem rótulo, qualquer adulteração. E as recomendações de praxe, né? Manter os medicamentos sempre fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. E lembrando sempre, tem profissionais capacitados para indicar o melhor tipo de tratamento. Consulte sempre seu médico e seu cirurgião dentista. Sempre quis usar esse jargão aí. Bom, pessoal, um beijo para vocês, fiquem com Deus.
Hoje o assunto foi um pouquinho mais maçante, mas eu achei muito importante falar para vocês, porque isso é comum, muito comum, muito comum. As pessoas, inclusive, tá com dor, em vez de tomar um analgésico, me tomam um anti-inflamatório. Anti-inflamatório a gente tem que tomar com muito cuidado, porque anti-inflamatório é meio que uma bomba. Traz vários prejuízos ao nosso organismo. Então, pessoal, fiquem com Deus, um abraço. Quem quiser bater um papo, falar sobre algum medicamento, me mandar. Se eu não conhecer o medicamento, eu vou dar uma estudada nele e vou dar um toque para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Beijo!